uns anos atrás, os bancos centrais, que inicialmente detestavam esta ideia do Bitcoin e do blockchain, viram que tinham uma excelente oportunidade. Então eles começaram a desenvolver uma coisa, e esta prometo que é a última pergunta difícil que eu faço. Começaram a desenvolver as CBDC. Quem já ouviu falar em CBDCs? Muito bem. Normalmente o número é bem inferior. CBDC, podes avançar, é uma moeda digital do Banco Central. Ora, irmãos, eu vou fazer aqui um reparo, só um parênteses, está bem? Vocês aqui no Brasil, de certeza que já ouviram falar de CBDCs. Drex, diz-vos alguma coisa? Sabem o que é um Drex? É uma CBDC que funciona na blockchain exatamente como o Bitcoin. Ok, eu tive este tempo todo a explicar-vos o que é uma CBDC para vos explicar a potencialidade que isto tem. Está bem? Num país que já está quase a implementar isto. Vocês sabem que o Drex está quase pronto, não sabem? Ok, então vamos lá. Vamos analisar o que é que isto tem a ver então com as profecias. A principal diferença entre as CBDCs e as moedas virtuais são a sua emissão. As criptomoedas como o Bitcoin normalmente não são emitidas nem controladas pelo governo. São descentralizadas. Obviamente, as moedas digitais dos bancos centrais não são descentralizadas. São o quê? São controladas por quem? Pelo Banco Central. Então esta é a diferença, ok? A tecnologia é a mesma, mas não é descentralizado. Há alguém que controla. Quem é que controla? O Banco Central. Isso parece-vos bom ou mau? Vamos lá ver. Eu vou defender esta causa, está bem? Primeiro. A CBDC permite um país ter um dinheiro que não pode ser roubado. Não pode ser roubado, é impossível. Não pode haver fraude com esse dinheiro. Não pode haver fuga aos impostos. Não pode haver dinheiro ilícito. Posso contar uma história rápida? Não sei quanto tempo tenho. Vou contar uma história rápida. Há uns anos atrás, enquanto eu tinha a empresa, eu fui chamado do meu escritório para vir ao balcão. Estava lá alguém que eu conhecia. E essa pessoa queria comprar um artigo que nós tínhamos. E essa pessoa disse assim, Ruben, queria-te pedir um favor. Podes vender sem nota fiscal? É permitido fazer vendas sem nota fiscal? É crime. Então eu disse, não, desculpa, aqui na minha empresa só vendemos com nota fiscal. E ele a seguir disse uma coisa, anda lá, se tu vendes sem nota fiscal, eu pago em... O que é que ele disse? Dinheiro físico. Porquê que ele disse isso? Porque o dinheiro é anónimo. Ele estava-me a dizer, olha, ninguém vai saber. O dinheiro é anónimo. É só entre mim e ti. O governo não vai saber. Bom, eu disse que não, está bem? Eu disse que não. Não aceitei a proposta dele. Mas porquê que ele me propôs isso? Porque ele sabe que se pagarem notas, ninguém vai saber. Agora digam uma coisa, acham para o cumprimento desta profecia, isto é possível? Haver uma transação sem que ninguém saiba? Então vamos ver. Estas moedas digitais, podes avançar, já estão a ser implementadas em praticamente todo o mundo. Ali a cor de laranja, incluindo a Europa, já está pronto e vai sair provavelmente ainda este ano. Okay? O euro digital vai sair este ano. Aqui no Brasil foi adiado, ainda não se sabe se vai sair este ano, se vai sair do próximo ano, mas neste momento, países que representam 98% da riqueza mundial já decidiram implementar CBDCs, moedas digitais do Banco Central. Está bem? Podem avançar. Aqui está um estudo, uma notícia de Reuters que diz exatamente isto, as maiores economias mundiais. No site do Banco Central Europeu, já há muitos anos que tem lá a dizer qual o plano e a sua implementação, e a semana passada saiu a notícia da data do seu lançamento. Podes avançar. E aqui no Brasil também está bastante avançado com o Drex, que segundamente ouviram falar. Agora, eu já vos disse que isto tem muitas vantagens, certo? Mas quais são as desvantagens? Só há uma desvantagem.
Podes avançar. Esta notícia, eu vou ler rapidamente. Quanto tempo é que eu ainda tenho? Diz o seguinte: moedas digitais oficiais como o Drex avançam e já estão sendo testadas. No Brasil, os trabalhos de desenvolvimento do Drex, como a moeda digital nacional como assim foi batizada, estão prestes a entrar na segunda fase, na chamada etapa 2 do piloto Drex. Instituições financeiras selecionadas pelo Banco Central, as candidatas tiveram até 29 de novembro do ano passado para se inscrever, vão testar possíveis negócios com smart contracts, contratos inteligentes na plataforma. Podes avançar? Os testes com a Drex começaram ainda em 2023 e existe a expectativa do lançamento que possa ocorrer ainda este ano. Isto é uma notícia do ano passado. Inicialmente a previsão era para a moeda digital brasileira entrar em circulação no fim de 2024 ou no início de 2025 e já foi um pouco adiada. Agora, qual é a preocupação? Há muitas pessoas que dizem que isto é um problema. Porque se isto for posto em prática, o governo vai poder fazer o quê? Controlar o que é que as pessoas fazem com o dinheiro. Então, o que é que o Banco Central do Brasil disse em resposta a isto? Podes avançar. Não há data oficial para o lançamento ainda, mas a expectativa é que o real digital chegue à população em 2025 e 2026. E isso vem preocupando alguns usuários. Os temores giram em torno do controle estatal sobre a moeda. A tecnologia também deve permitir transações com contratos inteligentes, ou seja, condições para que um pagamento seja efetuado. Há 3 fatores: centralização, possibilidade de condicionamento e rastreabilidade. Fizeram surgir nas redes a ideia de que o governo poderia extinguir o dinheiro físico e, por meio do Drex, controlar e restringir o uso de dinheiro pela população. Por exemplo, programar a moeda com datas de vencimento para a sua utilização ou então restrições a produtos específicos. O que é que algumas pessoas estão preocupadas? Estão preocupadas que o governo vai poder controlar o quê? A maneira como nós usamos o dinheiro. Então esta pergunta foi feita ao Banco Central. E o que é que o Banco Central disse? O que é que vocês acham? As diretrizes do Drex não têm o objetivo do controlo, restrição do uso ou discriminação. Tampouco há previsão para a data de expiração para a utilização dos recursos no Drex. O que é que eles disseram? Claro que não. Algum dia nós íamos querer controlar a maneira como as pessoas usam o dinheiro. Eu queria vos apresentar, já estamos quase a terminar, queria vos apresentar um senhor. E ele chama-se Richard Werner e é um professor da Universidade de Winchester e é um dos maiores especialistas do mundo em dinheiro. Tem vários livros sobre dinheiro. E quando ele começou a perceber o que é que os governos estavam a fazer, ele disse o seguinte, nesta entrevista, à Fortune, que a concentração adicional de poder nas mãos dos bancos centrais não é o único perigo representado pelas moedas como o Drex. Sua maior atração para os planejadores centrais é que elas podem ser programadas a fazer coisas. Em outras palavras, o controlo sobre como o indivíduo é permitido usar essa moeda. As CBDCs não são uma solução para o problema, mas a recente meta... Parênteses. Este homem não tem nada a ver com profecias, não tem nada a ver com religião. É um professor universitário e a especialidade dele é finanças, dinheiro. O que é que ele diz? É a recente meta na luta de décadas pelos planejadores centrais. Porquê? Poder máximo ao custo desnecessário de crises, inflação, deslocamento económico e desemprego. Porquê? Estas são as preocupações. Porque pode haver rastreamento e o fim do sigilo, pode haver compras condicionadas a autorizações, pode haver congelamento instantâneo de recursos, políticas monetárias punitivas e o risco de abuso e vigilância em massa. Ora, queria partilhar convosco uma outra situação para fecharmos esta parte das CBDCs. Vocês já alguma vez ouviram falar do Banco Internacional
Agora, como é que se diz o nome? Agora esqueci-me do nome. Banco em inglês é International Bank of Settlements. Banco Internacional, bom, eu vou dizer a tradução literal de encontro de contas. Já ouviram falar desse banco? Normalmente ninguém conhece este banco. Este é um dos bancos mais importantes do mundo. Sabem porquê? Porque é o banco que faz os acertos de contas entre todos os bancos nacionais. E é o banco que estabelece as regras para como funcionam os bancos nacionais. Como é que se chama o Banco Nacional aqui do Brasil? Banco Central, não é? Okay. O Banco Central, quem determina as regras de como ele funciona, além do governo local, claro, é quem? É o International Bank of Settlements. E numa entrevista o seu presidente disse qual era o plano mundial dos bancos centrais para este tipo de aplicações financeiras. Querem saber qual é? Nós não sabemos quem usa uma nota de $100 hoje. Isto é verdade ou não é? Uma diferença fundamental com a CBDC é que o Banco Central terá o quê? Controle absoluto sobre as regras e os regulamentos que determinam o uso dessa obrigação financeira do Banco Central. E isto é a conclusão que eu quero chegar. Além disso, teremos a tecnologia para... Perceberam o que ele disse? Irmãos, quero-vos dizer uma coisa muito importante. Eu tinha muitas dúvidas sobre esta profecia do comprar e vender. Porque eu não entendia como é que algum dia haveria a possibilidade disso acontecer. E a realidade é que há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, não havia a tecnologia que permitisse que isto acontecesse. E agora vou fazer aqui uma observação. Eu não sei se é exatamente assim que vai acontecer. Ficou claro? Não sei. Mas aquilo que eu sei é que já existe tecnologia que permite que esta profecia se cumpra. E o meu maior receio, irmãos, é que nós não nos estamos a perceber disto.